Fala, gente! Tudo bem com vocês? Nesse vídeo aqui, eu vou passar o passo a passo para você se encontrar na engenharia civil, mesmo que você já se formou ou ainda está se formando, está dentro de uma faculdade. Então, eu vou passar aqui o passo a passo para vocês. Então, inclusive, até no final do vídeo, eu vou passar aqui algumas coisas para vocês anotarem, para vocês refletirem, que eu tenho certeza que se vocês assistirem esse vídeo do início até o final, vocês vão estar muito mais próximos aí de se encontrar na engenharia civil, né, de conhecer e ver o que se encaixa mais para você nessa área, se você não se encontrou ainda. Então é uma grande oportunidade aqui para você, certo? Então fica aqui comigo e sejam muito bem-vindos, então, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um Segundou com a Mari. E aqui é um programa que a gente trata, né, de pontos que vão te ajudar a ter ganhos de 6 a 15 mil na engenharia civil, mesmo você sendo CLT ou autônomo, né? E conforme eu falei já o tema para vocês, hoje eu vou passar aí um passo a passo para você se encontrar na engenharia civil. E como eu gostaria de ter esse passo a passo lá atrás, que com certeza, se fosse ver aí na minha trajetória, eu poderia estar muito mais evoluída do que eu estou hoje, né? Então eu trouxe aqui esse conteúdo, esse passo a passo, justamente para ajudar mais pessoas a se encontrarem e não perderem tanto tempo, às vezes, numa profissão, ou às vezes dentro da área da engenharia civil, e não tá tão feliz, ou até mesmo aquelas pessoas que não conseguiram ingressar, né, por exemplo, na engenharia civil, não conseguiram um estágio ou um primeiro emprego e muitas vezes já pensam em desistir da engenharia. E não, gente, não é para desistir da engenharia civil. Na verdade, você precisa se encontrar nela. Então, por isso que eu estou aqui para ajudar vocês, certo? Então, assim, antes da gente começar aqui, o que seria se encontrar, né? Já que eu vou passar para vocês o passo a passo para você se encontrar na engenharia civil, o que eu falo, o que eu quero dizer quando eu falo em se encontrar? Se encontrar, gente, é você fazer o que gosta, você ter ali, no caso, experiências que você consiga determinar se aquela é a área que você vai seguir na engenharia civil ou não, né? Porque, pensa só, acredito que você não quer estar lá com 10, 20 anos de formado, né? E você estar insatisfeito com o trabalho que você tem, ou estar querendo logo que chegue aí o final de semana, chegou a segunda, já fica triste. Então, esse é o intuito de você não seguir esse caminho, né? O intuito aqui é que você seja aquele engenheiro, aquela engenheira, que você goste realmente daquilo que você faz, que você conseguiu se encontrar de fato na engenharia. Então, isso que eu quero trazer aqui para vocês. E isso reflete diretamente no sucesso que vocês vão ter dentro da área que vocês forem escolher. Então, quando eu falo se encontrar, é justamente você saber o que você se encaixa dentro da engenharia civil, né? E aqui eu falo para vocês ainda, para quem está dentro da faculdade, que ainda não se formou, eu vou dar uma dica aqui para vocês, que é o seguinte. Inclusive falaram para mim, né, lá atrás, só que eu não quis dar muito ouvido assim, né? E eu vou falar aqui para vocês porque pode ser que ajude, né, mais profissionais que ainda estão aí, no caso, fazendo estágio, estão dentro da faculdade, que não se formaram ainda, né? E qual que é essa dica? Na verdade, eu falo para vocês que quando eu fiz o estágio, eu fiz 2 anos de estágio, né? Eu comecei a fazer estágio ali no 6º período e, no caso, eu fiz o estágio e eu continuei com esse estágio por 2 anos no mesmo local, na mesma obra. Então, eu apenas tive a experiência de canteiro, né, basicamente, porque eu trabalhava em obra, então eu tive experiência de canteiro. E o que me falaram lá atrás que eu não ouvi? Me falaram o seguinte, e que eu quero repassar esse recado aqui para vocês não serem cabeça dura igual eu fui, né, que vai acelerar o processo de vocês. É, no caso, vocês, se possível, fazer 6 meses de estágio em uma área, fazer mais outros 6 meses de estágio em outra área. Então, fiz 6 meses em canteiro, fiz 6 meses em projetos, fiz 6 meses em orçamento e planejamento. Isso daí, com certeza, já vai te dar uma visão muito maior. Porque o que acontece? Quando você acaba estagiando, né? Eu já vou falar aqui para quem já é formado, tá? Mas eu queria começar antes, quem ainda não é formado.
Mas o que acontece? Quando você acaba estagiando, você faz um estágio, vamos supor aqui, vou contar da minha trajetória para vocês entenderem onde que eu quero chegar. Eu fiz o estágio em canteiro de obras. E quando eu me formei, eu tinha experiência em canteiro de obras, né, nessa parte de qualidade. Então, o meu negócio ali de conseguir me destacar foi me candidatar para vagas, né, no caso, que precisasse dessa certa experiência de qualidade em obra. Então, a gente já meio que se encaminha para uma certa área, por mais que eu não tive acesso a outras áreas, né? Então, assim, eu conheci só bem posteriormente outras áreas, né, que eu acabo atuando, fui conhecer bem depois, né? Mas se eu tivesse conhecido antes, eu estaria talvez muito melhor. Então, o intuito que eu quero passar aqui para vocês é que vocês não sejam resistentes, às vezes, em mudar um pouco de área para conhecer, porque agora é o momento de vocês estarem experimentando o que tem no mercado, experimentando o que tem a ver com você, né? E isso vai influenciar, conforme eu falei, no sucesso na carreira de vocês. Então, isso que eu quero passar aqui para vocês, tá? Então, se possível, vocês acabem aí estagiando em mais áreas, né, distintas dentro da engenharia civil e não em uma em específico, né? Porque senão você só vai caminhar basicamente naquele rumo e você provavelmente vai ser um pouco resistente de largar toda a bagagem que você adquiriu para encontrar um novo caminho que você se sinta mais feliz e realizado na profissão. Então, essa é a primeira dica aí que eu já dou aí para o pessoal que está na faculdade ainda, tá? E aí, eu até falo aqui que a área de orçamento e planejamento é uma área aí ótima para vocês já conhecerem, né? Para quem, no caso, está procurando qual área que dá para estagiar, a área de orçamento e planejamento é uma ótima área para vocês começarem aí já pelo estágio também, tá? Porque é uma área que, se você vê que você gostou, você tem grandes chances ali de ser contratado, basicamente, né, se você já atuou como estágio nessa área. Porque como tem poucos profissionais, se você acaba se candidatando ali para fazer o estágio nessa área e você viu que é algo que você amou de paixão, você já pode ser basicamente contratado, né? Eu conheço, inclusive, pessoas que durante o estágio foram já contratadas de fato, né, pela empresa. Então, não era mais nem contratada como estagiária, né? Então, por mais que estava dentro da faculdade fazendo estágio, já foi ali, no caso, contratado de fato pela empresa, porque falta profissional nessa área. Então, já fica aí uma dica de área para vocês estarem aí se candidatando nas vagas de estágio, certo, pessoal? E aí, assim, né? Para quem já é formado, o que que faz? Então, assim, quando você já é formado, eu também gostaria de ter um passo a passo, né? Conforme eu falei para vocês, eu queria muito que tivessem me falado isso lá atrás. E, na verdade, o que que acontece? Quando a gente já se formou, a gente já teve uma experiência no estágio. E o que que acontece é que a gente procura seguir o mesmo caminho ali por causa dessa experiência que a gente já teve. Até aí não tem problema nenhum, né? Você conseguir, por exemplo, um primeiro emprego, mas eu queria conversar um pouquinho a mais aqui com vocês sobre essa trajetória que vocês vão começar na engenharia civil. O que aconteceu comigo é que quando eu fiz o estágio em obra, me formei, comecei a trabalhar basicamente na mesma área e em seguida, o que que me veio na cabeça para fazer, e conforme eu acho que também tem muitas pessoas que acabam pensando, vou fazer uma pós nessa área também, né? Na área que você realmente já tem uma certa bagagem. Só que eu pergunto aqui para vocês, né, para vocês refletirem. Vocês acham o que que vale mais a pena, né? Inclusive me mandam muito essa pergunta aqui. Então, se você quer começar a se encontrar em engenharia civil, é algo que você tem que refletir isso agora, tá? Que é o seguinte, o que que vale mais a pena? Você fazer uma pós ou você fazer um curso prático? E na verdade, gente, acontece o seguinte, que tem os seus benefícios e malefícios, digamos assim, né? Qual que é o benefício, no caso, de você estar fazendo um curso prático e qual que é o benefício de você estar fazendo uma pós? Então, assim, na verdade, quando você faz um curso prático, você
demanda muito menos tempo para você concluir um curso, né? Então, se você for fazer um curso prático, você pode levar, depende do curso, né? Mas você pode levar aí 2, 3, 4, 5, 6 meses aí, né? No máximo, para fazer um curso prático. E já após, você já tem que pensar que, na verdade, o investimento de tempo ali é maior, né? Até você ter o diploma lá da pós de fato, né? Então, por exemplo, 1, 2 anos para ter aí o diploma de pós. Então, essa é uma questão que você já precisa avaliar. A questão do curso também é que você faz ali um investimento menor, né? Porque você paga ali pelo aquele curso, né? Você faz um investimento, no caso, menor comparado, por exemplo, a uma pós, que o investimento aí chega até quase um valor de um carro, muitas vezes, né? Tem que se atualizar aí dos valores das pós, depende também de qual área. Mas é um investimento muito maior. Então, olha só quais as diferenças que tem, né, do curso prático e de fazer uma pós. E o que acontece também é que no curso, se você fizer um curso prático de fato, você consegue já ter ali a prática, né, de realizar aquilo de fato daquela área. Então, além de você investir menos tempo, investir menos dinheiro, você consegue fazer algo mais focado no que você precisa para exercer aquela atividade e você também, no caso, verifica mais rápido se aquilo é algo que fez sentido para você, que você realmente gostou daquela área ou não, porque isso é importante, né? Então, isso é muito bom. E já na pós, né, eu já fiz pós, né, em uma outra área, em gestão de obras, e o que eu percebi? Eu percebi que quando eu saí da pós, era basicamente quando eu saí da faculdade, porque eu não tinha a bagagem prática que eu precisava para exercer aquilo. Então, assim como na faculdade eu vi diversas áreas, né, um leque muito enorme, muito grande que a gente tem, né, da engenharia civil, mas mais focado diretamente para obras e projetos, quando eu fui para pós, eu também conheci vários pontos e não consegui, na verdade, me aprofundar de fato em algo em específico. Então, essa é a diferença, né? Que quando você, no caso, faz um curso e faz uma pós, tem essas diferenças. Então, no curso prático, você já consegue ir específico naquilo que você precisa e realmente ver se é aquilo que você gosta. E eu conto isso porque me pergunto muito sobre a questão, Marielle, mas eu faço uma pós, eu faço um curso prático, qual que é a tua opinião? Então, no meu ver, aí a pós, ela é mais indicada quando você já está certeiro naquela área, né, que você realmente quer de fato, que você já aprendeu na prática, e enfim, você já está naquilo e que você vai seguir pro resto da vida com aquela área, basicamente, e que você faz um investimento ali para melhorar os processos realmente, de fato, para você continuar nessa área, tendo melhorias contínuas. Então, aí eu indico uma pós. Então, eu falo para vocês que para vocês começarem aí a se encontrar na engenharia civil, o primeiro passo não seria ir atrás de uma pós-graduação. Então, isso eu digo por experiência própria, e não só minha, né, mas também de outras pessoas. Pode ser que você pode ter uma opinião divergente, tá tudo bem, mas eu tô passando aqui a minha experiência, né, porque foi algo que eu busquei fazer pós, achando que isso ia me ajudar na engenharia civil, mas na verdade foi um investimento de tempo, né, de dinheiro, de monografia que teria que fazer, tempo, né, para fazer tudo que precisa numa pós. E no final das contas, eu não acabei utilizando essa pós, porque eu tomei uma decisão muito precipitada. Então, isso que eu passo para vocês, né? Então, por isso que o curso prático é bom. E aí, vocês podem falar assim, Marielle, mas será que a primeira opção seria, então, fazer um curso prático de alguma área? E eu falo sim. Então, a primeira opção para você se encontrar na engenharia é você começar a fazer cursos práticos na área. E por que eu falo isso? Eu falo isso porque eu vou até comentar aqui uma frase que eu publiquei aí no meu Instagram, se eu não me engano foi a semana passada, que eu acabei comentando, colocando uma frase assim, né? Que as empresas, né, os clientes, eles não contratam aqueles profissionais que estão com tempo livre. As empresas e os clientes contratam pessoas que resolvem o que eles precisam resolver de problema.
Então, não pense que se você tiver com tempo livre, você vai ser contratado pela empresa, pelo cliente, né? E no caso, ser bem remunerado também, porque não é bem assim. As empresas contratam quem resolve. Então, você precisa resolver alguma coisa. E eu sei que a faculdade muitas vezes não acaba se aprofundando de fato naquilo que a gente precisa para exercer em determinada área. Então eu falo aqui para vocês, sim, o curso prático é um ótimo início para vocês, né? E não um curso teórico. Então vejam muito bem a ementa antes de vocês estarem aí, no caso, contratando cursos, adquirindo cursos, né? Inclusive, por isso que eu criei o MTCO, que é o Método Tria de Custos de Obras, que é focado na engenharia civil de custos, né? Que eu trago toda essa parte prática de fato, né? Para fazer realmente acompanhando tudo dessa área, né? Que é uma área que tem para crescer muito no Brasil ainda, porque não é tão conhecida. Então, é uma ótima oportunidade. Então, quando eu criei o MTCO, foi justamente pensando nessa falha que tem, né, no mercado referente de curso prático e também nessa área que basicamente as pessoas não conhecem, né? Então, por isso que eu acabei focando. Então, o primeiro passo para você se encontrar na engenharia civil, sim, você precisa começar a conhecer coisas novas. Você precisa conhecer o novo. Você precisa ter essa nova visão, porque senão você sempre vai estar, né, com aquela visão focadinha assim, né, achando assim, poxa, tentei engenharia civil, mas eu não gostei muito, não é para mim, vou desistir da área. Não, gente, não é assim. Engenharia civil é um campo enorme, só que você precisa abrir a visão para conhecer de fato essa área, né? Então eu falo aqui para vocês cuidarem do jardim de vocês para as borboletas virem. Parece meio clichê, mas é conforme isso que eu falei para vocês, vocês precisam praticar, ter esse conhecimento um pouco mais além da faculdade, né, e adquirir isso de forma rápida, que não seja, por exemplo, tão extensa, por exemplo, como uma pós. Então, vocês precisam focar no que é prático para vocês adquirirem isso e para vocês, no caso, estarem aí cuidando do jardim de vocês para que as oportunidades apareçam. Então, lembre que eu falei aqui, né, os clientes não vão contratar quem está com tempo livre, né? As empresas não vão contratar quem está com tempo livre, mas sim quem está ali resolvendo, que sabe resolver aquilo, né, que eles estão com problema, que precisa de fato uma pessoa que consiga exercer aquelas atividades. Então isso a gente precisa se atentar. Foquem em cursos práticos, tá? E ainda eu falo para vocês o seguinte, né, que vocês precisam então se qualificar. E quando eu falo em se qualificar, não é somente, Marielle, para, né, no caso, preparar o jardim para as borboletas virem e tudo mais. Na verdade, gente, se vocês forem fazer uma pesquisa aí, tem 40 mil engenheiros que se formam por ano no Brasil. Então, pense, de 40 mil engenheiros, o que você vai fazer para você se destacar e para você se encontrar de fato nessa área. Então você precisa experimentar, você precisa ir para a prática, estudar realmente e ver se é algo que você gosta. Então o primeiro passo é aí a questão de vocês irem para a prática de fato, tá? Então lembre que eu falei para vocês, vejam aí as ementas dos cursos aí antes de vocês estarem adquirindo, tá? E aí, eu vou falar para vocês uma outra coisa que é bem importante, que seria aí um segundo passo, né? O segundo passo é que, vamos supor que você fez um curso, né? Então, primeiro passo, se fez o curso, beleza, você viu que você gostou, ou se você viu que não gostou, então você parte para um outro curso prático, porque conforme eu falei, quando você está no estágio, você consegue, né, ir fazendo isso. Já no emprego, se você for escolher aí um primeiro emprego, enfim, em uma área divergente do que você tem conhecimento, é um pouco mais difícil, porque quando abrem vagas, por exemplo, por mais que seja um trainee, um júnior, né? No caso, você precisa ter um mínimo de experiência. Então, com o estágio, você consegue agilizar isso. Mas se, por exemplo, você não tem, de fato, esse conhecimento, você tem que buscar curso prático mesmo. Então, fiz o curso, Marielle, não gostei dessa área. Parte para outro curso, né? Beleza, achei um curso, fiz o curso, acho que essa área é para mim, né? Você chegou nessa conclusão. Então, eu vou falar uma coisa aqui para vocês, né? Para vocês acabarem se candidatando aí nas vagas de emprego que tem a ver com essa área da engenharia civil que você está aí conhecendo, que você viu que tem mais a ver contigo nesse momento. Então, eu falo para vocês o seguinte:
como que você pode tirar o máximo desse curso e extrair essas informações para você conseguir um emprego? Eu vou falar o seguinte, não adianta você aprender de fato, você fazer um curso prático, se você não consegue expor essas qualidades, essas habilidades que você treinou no curso prático e você não consegue expor isso no seu currículo. Então, isso é um grande erro, gente, que eu vejo, um grande erro mesmo, porque eu já contratei e contrato ainda, né, profissionais e eu vejo que é um grande erro de, por exemplo, ter lá qualificações do curso e só tem a qualificação do curso lá que fez tal curso. Só que, gente, o que vocês têm que aprender é a expor isso no seu currículo, né? Aprender a expor sobre aquele curso no seu currículo. Então, não somente falar sobre o curso que você fez, mas eu sempre indico aí para os meus alunos para colocarem, por exemplo, um resumo de qualificações ali no início, né, um resumo de fato da experiência, né, que o profissional tem, que vocês têm no caso, e vocês colocarem ali alguns pontos que chamem a atenção e que você fez algo relacionado àquilo na prática. Então, isso chama muita atenção, né? Então, por exemplo, vamos supor aqui na área de engenharia civil de custos aí, que é a minha área, né? Eu vou falar aqui para vocês que não adianta vocês só colocarem lá que fez tal curso, vocês precisam colocar isso, né, nesse resumo. Então, vou resumir aqui para vocês para ficar mais claro. O que acontece é que nesse resumo tem algumas pessoas que acabam colocando, só que algumas pessoas acabam, na verdade, colocando o resumo dessas outras experiências que teve, ou no emprego anterior, ou nos estágios, né, que fez durante a faculdade. Mas a questão do resumo é vocês pontuarem coisas que vocês têm conhecimento, que vocês têm habilidades, e muitas vezes não foi no emprego anterior que você adquiriu isso, não foi ali no estágio que você adquiriu aquilo, mas às vezes foi no curso. Então, nesse resumo de qualificações, é legal, por exemplo, lá, tenho prática lá de fazer estudo preliminar de custos, no caso, já fiz levantamentos de materiais, tanto para alvenaria, para estrutura, para fundação, para revestimento interno, revestimento externo, instalações hidráulicas, instalações elétricas, já fiz equalização de propostas, já fiz, no caso, cronograma físico-financeiro, domino aí o AutoCAD, domino o MS Project. Então, colocar coisas que vocês, no caso, têm conhecimento, talvez seja óbvio para quem fez aquele curso, mas não consegue expor isso. Então, isso é muito importante, vocês saberem expor o conhecimento que vocês adquiriram nesses cursos. Então, isso que eu falei aqui basicamente são qualidades que vocês acabam tendo ao fazer um curso, por exemplo, igual o MTCO. Vamos dar de exemplo aqui. Mas são coisas que, se você ler somente alguém pegar o teu currículo e ler lá o curso Método Trilha de Custos de Obras, não vai saber tudo que existe por trás. Então, por isso que eu falo para vocês de colocarem isso no resumo de qualificações ali, porque isso vai ajudar a você se tornar interessante, né, para aquela empresa que está com a vaga em aberto. Né, que muitas vezes eles podem precisar de pessoas que já têm um mínimo de conhecimento e você, no caso, mostrando isso, acaba facilitando mais, certo? Então, eu falo para vocês saberem expor essas qualificações que vocês acabam tendo em curso prático. Então, precisa fazer curso prático, não somente fazer o curso prático, mas saber expor isso no currículo. Então, isso daí é um passo para vocês também, tá? E no caso, quem já sabe aqui em qual área seguir, em qual área focar, perfeito, né? É uma grande oportunidade para você já ir se aprofundando especificamente naquilo, porque quanto mais conhecimento profundo você tem de uma coisa, maior é a sua chance de ser contratado e também de ser bem remunerado. Então, se você já sabe o que quer, ótimo. Agora, quem não sabe, né? Quem não sabe de fato qual área seguir, ainda está em dúvida, mesmo assim não sabe qual área seguir, eu vou dar uma dica aqui para vocês, que seria um outro passo, na verdade, né? Para quem ainda não se encontrou, que seria vocês focarem em áreas que acabem agregando em diversas frentes.
né? Digamos assim. Porque se vocês forem ver, por exemplo, a engenharia civil de custos, né? É uma área aí que tem acesso à área de projetos, porque a gente, no caso, acaba lidando com projetistas, lendo projetos, então a gente tem esse contato com projetistas, né? No caso, a gente tem aí contato com preços de mercado, então cotação, fornecedores, a gente tem contato aí, por exemplo, com o planejamento da obra, né? Com a obra em si, para fazer um planejamento para ser executado, colocar como meta, até mesmo essa parte de controle durante a execução, né, controle de custos, de prazo, para ver se o índice de desempenho de custo e de prazo estão bons ou não, né, fazer o acompanhamento de fato da obra. Então, a gente tem, por exemplo, na engenharia civil de custos, uma área com diversas frentes dentro da engenharia civil. E aí, o bom disso é que, por mais que você, por exemplo, não sabe qual área fazer, se você fazer, por exemplo, um curso em áreas que têm diversas frentes, aumenta ainda mais a sua chance, por exemplo, de você conhecer, né, mais áreas e também de você ser contratado por empresas que tenham vagas aí de emprego de diversas tipologias. Então, para ficar um pouquinho mais claro, eu vou falar aqui para vocês dois casos que eu conheço, né? Para vocês entenderem aqui. Tem um conhecido meu que, no caso, entrou para essa área de engenharia civil de custos, né? E ele entrou para essa área e ele acabou fazendo toda essa parte da prática, fazendo a questão de levantamentos, começou a entender de orçamento, começou a entender de planejamento, e ele atuava nessa parte em uma obra, né? Em específico nessa área de engenharia civil de custos. Mas o que aconteceu? O que aconteceu é que ele, tendo conhecimento nessas áreas da engenharia civil de custos, foi um degrauzinho para ele, no caso, entrar no que ele queria também, aí que foi que dele acabou se encontrando, né? Que ele fazia o controle ali das obras, então ele acabou de fato vendo que a melhor área para ele seria o acompanhamento de obras e ele queria ser engenheiro de obra, né? Então, a engenharia civil de custos, quando ele começou a fazer toda essa parte, tendo esse contato com a obra, de levantamentos, de acompanhamento do previsto versus realizado, foi um degrauzinho para ele, porque ele viu que realmente era uma área que ele gostava, a parte do canteiro em si. Então, ele atuava em escritório e atuava em canteiro. Então, ele acabou vendo que essa parte do canteiro chamava muita atenção dele. E ele acabou, no caso, sendo aí promovido, né, para uma outra área, porque ele despertou interesse e ele viu que era a área que ele queria e ele acabou, no caso, mudando para essa outra área de engenheiro de obra, mas isso só foi possível porque ele teve conhecimento na engenharia civil de custos, porque querendo ou não, o engenheiro de obra também precisa ter esse conhecimento de custo, de prazo, né, de qualidade, precisa de, engloba aí várias frentes também, né, para fazer uma gestão de uma obra para ter sucesso. E o custo, né, engenharia civil de custos é ali um pilarzinho principal, um dos principais ali para o sucesso de uma obra. Então, como ele começou por essa área, ele viu que, na verdade, ele teve contato com outras frentes, por exemplo, do canteiro, e viu que queria ser engenheiro de obra mesmo. E foi uma porta aí para ele entrar nessa área, e hoje ele está como engenheiro de obra, né? E vocês sabem também que o quanto é difícil, né, essa parte de concorrência para quem quer ir para canteiro de obras, porque na faculdade nos falam muito sobre canteiro de obras, então foi aí um destaque para ele realmente. E não só ele, né, no caso ele era dentro de uma empresa, mas eu vou falar aqui para vocês uma outra história também, que no caso é de uma aluna, inclusive, né, que ela fez aí o MTCO e ela conheceu essa área de engenharia civil de custos. Ela já conhecia, mas ela me falou que no MTCO que abriu os olhos para ela, que ela aprendeu muita coisa e ela começou a se destacar nisso. E o que aconteceu? Ela já trabalhava com projetos. E ela conheceu essa área também, que ela estava experimentando, né? Conforme eu falei aqui para vocês, de experimentar e tudo mais. E ela acabou conhecendo essa área. E essa área serviu de gancho para ela, além de prestar serviço como engenheira de custos, prestar serviços de outras áreas, chamar, né, no caso, a clientela para outros serviços, outras frentes que ela também já presta serviço. Então, olha só que bacana, essa área, no caso, ela
apresentou para um cliente, né, no caso, essa prestação de serviço, ela fez essa prestação de serviço na área de engenharia de custos, e o cliente se interessou, gostou do projeto dela, né, do serviço dela, e quis contratar outras frentes também que ela executa. Então, para quem é autônomo, isso também é bom, né, porque essa área serve de gancho também para outras áreas. Então, eu sou muito defensora dessa área de engenharia civil de custos porque eu sei do tamanho da oportunidade e que eu acabei demorando para descobrir sozinha. Então, por isso que eu acabo passando essas informações aqui para vocês. Mas é uma ótima oportunidade para vocês, no caso, estarem trabalhando. Eu falo até para vocês estarem trabalhando ou full time com isso, ou até mesmo em partes, né? Então, tem pessoas que aprendem sobre essa área para ter um pouquinho mais dali de renda extra, né? Enfim, conhecer um pouco mais, ter uma frente de serviço a mais a oferecer ao cliente. E no caso, você pode atuar dessa área também, né? Então, ou atuando como mais uma frente de serviço, ou você atuando somente nessa área. Então, essa área tem uma oportunidade enorme, né? Porque falta profissional. Então, eu deixo aqui esses dois registros para vocês entenderem que realmente é algo que ajuda aí vocês terem mais frentes de serviço e também a terem contato com mais áreas. Que aqui, no caso, o passo a passo para você se encontrar na engenharia civil é você ter contato com mais áreas, né? Ter essa parte da prática para vocês decidirem qual caminho vocês, de fato, vão estar aí escolhendo para seguir, né, carreira. Então, isso é muito importante. Então, eu falo para você que você não vai acertar de primeira, você não vai escolher uma área e acertar de primeira. Nossa, essa é a área que eu me achei na engenharia civil. Não é bem assim. Mas tem casos que acontecem, né? Que são mais raros. Você já se encontrar de primeira na engenharia civil. Se você já se encontrou de primeira na engenharia civil, vou deixar aqui para você que você nasceu aí com a bunda virada para a lua, como dizem, porque no caso o processo é muito mais simples, né? Fica muito mais fácil. Eu mesmo acabei demorando me encontrar nessa área e foi questão de ir buscando novas coisas, de ter nova visão aí, novos olhos, né? Abrir os olhos para outras áreas. Então fica aí a dica para vocês. E para a gente fechar aqui, então, nesse passo a passo para você se encontrar, né? Que eu falei aqui por último, de vocês optarem por áreas que vocês consigam ter acesso a mais frentes para vocês terem aí, no caso, uma visão melhor de qual caminho seguir. Além disso, eu vou passar aqui para vocês como vocês acabam se organizando com isso. E o que eu quero passar aqui? Eu quero, no caso, que vocês acabem agora pensando em tudo isso que eu falei, né, dessas áreas de curso prático, enfim, eu queria que vocês parassem para pensar no que hoje chamaria a sua atenção para você começar a dar o start na sua carreira. Porque não é simplesmente chegar, se formar, começar a mandar currículo, conseguir um emprego, continua naquele emprego e deixa a vida me levar. E no caso, você recebe por às vezes um salário que não é o que você gostaria e você acha que a vida de engenheiro de engenharia civil é assim. Não, você precisa, no caso, virar a situação. Então, no primeiro caso, você precisa se encontrar. Então, o primeiro momento para você se dar bem na engenharia civil, você precisa se encontrar. Então, por isso que eu falo aqui, né, sobre tudo isso, né, que eu acabei compartilhando. Mas a questão, eu queria que vocês listassem agora, né, eu queria que vocês pegassem um papel e uma caneta e que vocês listassem o que vocês gostaram, né, na engenharia civil, do que vocês gostaram na faculdade. Eu vou falar por mim, vou dar um exemplo aqui da minha história, né, da minha personalidade, do que eu gostei lá na engenharia civil e que faz todo sentido com o que eu atuo hoje. Mas eu queria que vocês parassem e listassem realmente e descrevessem isso, tá? Mas eu vou falar para vocês o que eu gostava. Eu, quando entrei na engenharia civil, eu gostava de matemática e física, porque no ensino médio eu me dava super bem em matemática e física, já as outras matérias, né, não era tão bem assim que eu ia, né? Mas matemática e física eu gostava muito. Então, uma das coisas que eu gostava também, no caso, na faculdade, era de fazer conta, porque eu gostava de matemática.
Mas eu não estou falando integral, esses cálculos. Não, eu estou falando cálculos mais simples mesmo. Matemática mesmo, matemática básica. Então, eu sempre gostei de matemática. Eu gostava aí, no caso, de lógica. Então, é uma coisa que, né, ligar os pontos, né, fazia todo um processo ali, no caso de lógica mesmo, né? Vamos supor aqui, montar aí, que falam, né, que a engenharia civil é como se fosse montar vários lequezinhos e tudo mais. Eu gosto dessa parte de lógica, de pensar e tudo mais. Então, eu gosto de matemática, gostava de lógica e também eu gostava de, quando eu entrei, né, para engenharia civil, de ter esse conhecimento de como que é a obra, quais as atividades que tem, enfim. Então, eu listei não, então eu gostava, né, dessas frentes. Então eu queria que você listasse aí o que você gostou quando você fez a faculdade, ou se você está na faculdade, do que você gosta, né? Então, queria que você parasse para pensar. Ah, eu gostava, por exemplo, vamos supor, da matéria de estradas, ou da matéria de pontes, ou enfim, eu queria que você listasse, né? Então eu falei aqui o que eu gostei, né? O que eu gostava, no caso, quando eu entrei na engenharia civil. E eu queria que vocês parassem e realmente escrevessem isso, porque vai fazer muito sentido para vocês. Depois disso, eu queria que vocês listassem o que vocês acham que vocês não têm afinidade, que vocês não gostariam, porque isso também é importante. Então, esse daqui é o momento para vocês começarem a se conhecer, para vocês se direcionarem em qual curso prático que vocês vão focar primeiro, tá? Então, assim, queria que vocês também listassem o que vocês não gostavam, né? O que vocês não têm afinidade. Eu vou falar por mim, que na época, no caso, eu não gostava tanto de lidar com conflitos. Então, por exemplo, se vem muito conflito, por exemplo, vamos supor aqui na faculdade, né? Tinha lá conflito, vamos supor, de alguma discussão, enfim, tinha as pessoas discutindo. Quando eu sou aquela pessoa que eu não prefiro entrar na discussão e nem amenizar nada, eu prefiro ficar no meu cantinho. Então, eu já não gosto de lidar com conflitos. Então, isso aqui é só um exemplo para vocês também repensarem aí como que vocês são. E eu não gostava muito de lidar com conflitos, e no caso, eu estava em obra, mas muitas vezes eu pensava em talvez trabalhar do escritório, mas eu trabalhava em obra, então eu ficava meio assim, poxa, não sei se eu gosto tanto assim de ficar 100% em obra, porque eu nunca tinha experimentado o escritório, né? Eu gostava, mas eu pensava sempre com aquele pezinho no escritório. Então eu queria que vocês pensassem realmente o que vocês têm mais afinidade e o que vocês não têm. Então eu não tinha afinidade com lidar com conflitos. Eu não tinha afinidade, por exemplo, de ficar full time em obra lá, né? Então talvez eu teria mais afinidade em escritório. Então eu queria que vocês pensassem nisso, né? Listassem o que vocês gostam e o que vocês não gostam, o que vocês não acham ali que não tem afinidade. E aí eu queria falar aqui para vocês que, acredite, seu gosto vai mudar. Por que eu falo isso? Porque as pessoas mudam, né? Você vai ter experiência em obra e as pessoas mudam de gosto. Muitas vezes tu gostava daquilo, mas vai passar um determinado tempo que pode ser que aquilo te encha e você talvez não goste mais daquilo. Então, por isso que é importante sempre refazer esse processo, né? Se você não está se sentindo satisfeito, né, na sua área, né? Então, assim, aqui a gente está falando justamente do passo a passo para você se encontrar, mas isso pode acontecer de você mudar aquele gosto que você tinha, às vezes não é mais aquilo. Então, aconteceu comigo. Então, eu gostava de uma coisa e depois eu vi que quando eu conheci uma área que para mim era muito melhor, eu já não gostava tanto daquela área anterior que eu estava atuando. Então, isso muda, né? E agora que vocês têm essa lista aí, eu vou falar para vocês o seguinte, para vocês listar cursos que têm a ver com o que você gosta e que você tem mais afinidade e aquilo que está, no caso, sendo mais parecido com o que você não gosta, né? Então, por exemplo, das listas ali que você fez, do que você gosta e que não gosta, qual curso tem mais a ver com essas, no caso, pontos, né, que você acabou anotando? Então, o que eu falei aqui, por exemplo, já vou dar o toque, né? Se você gosta de matemática, de lógica, de ter conhecimento de obra, mas mesmo assim, prefere, por exemplo, um escritório
não gosta muito de lidar com conflitos, olha, eu vou falar para você que a engenharia civil de custos é uma ótima área mesmo. Então fica aí de dica para vocês. Então, eu queria que vocês listassem aqui, né, cursos, áreas, possivelmente vocês vão ter que procurar mais áreas da engenharia civil. E aí, no caso, eu queria que, além dessa lista, né, que vocês vão acabar gerando aí de cursos que talvez tenha a ver com o que vocês gostam e o que vocês não gostam, eu queria que vocês queria que você visse qual dessa lista desses cursos pode abrir mais as portas, né, para vocês. Então, essa área, será que vai me abrir várias frentes ou não? É muito específico daquilo, talvez. Então, eu queria que vocês pensassem qual que seria, talvez, estrategicamente melhor você começar, né, para você, no caso, ter mais portas abertas de oportunidade para vocês começarem, né, atuando nessa área da engenharia civil. Então, qual desses cursos, né, seria melhor para você estar começando a praticar? E aí, agora, seria, no caso, você focar e que você, no caso, faça e pratique de fato. Então, adquira o curso, foque, pratique, aprenda, porque é nas dificuldades que a gente aprende. Então, aí é para cima do mercado mesmo, né? E aí você, no caso, faz o curso e entra na questão aqui que a gente falou de você aumentar o seu currículo com essas qualificações, já com essa parte prática que vocês têm dos cursos práticos e que muitas vezes é isso que vai fazer a diferença de você participar de uma entrevista de emprego ou não. Então eu falo por mim porque quando eu vejo um currículo que eu já sei que a pessoa escreveu justamente aquilo, às vezes, que eu estou precisando, eu já separo aquele currículo com certeza para fazer a entrevista com essa pessoa. Então, isso que eu quero que vocês pensem, né? Que vocês façam um curso e que vocês saibam extrair essas informações para o resumo de qualificações, tá? Quando vocês vão participar aí, no caso de processos seletivos aí dentro de empresas. E aí o negócio é ir para cima do mercado mesmo, o negócio é ir para cima do mercado mesmo e se candidatar aí às vagas que estão em aberto. Eu tenho certeza que se vocês fizerem isso que eu estou falando aqui, já vai aumentar demais as chances de vocês. E lembre que eu falei aqui, gente, tem 40 mil engenheiros que se formam por ano no Brasil. Se vocês darem um Google aí, vocês vão achar essa informação. Então, eu tenho certeza que se vocês fizerem isso, vocês já vão estar se destacando e justamente nessas áreas que vocês têm mais afinidades, porque espero eu que você tenha colocado essa atividade em prática aqui enquanto eu falava, tá? E aí, outra coisa que eu queria falar para vocês é que talvez no início você tenha um salário mais baixo, porque quando você não tem experiência, quando você está começando em uma área, pode ser que você tenha um salário mais baixo, né? E claro que também depende da área, né? Por exemplo, tem áreas que, como tem poucos profissionais, acabam ganhando mais. E é o exemplo também, né, da engenharia civil de custos. Né? Por exemplo, vou dar só para vocês captarem a informação aqui de como é nessa área. Aqui em Curitiba, né, Paraná, que é onde eu moro, eu tenho alguns conhecidos, né, nessa área também, inclusive, que acabam contratando aí profissionais para começarem a trabalhar, né, com essa parte de orçamento, planejamento e tudo mais, controle de obra. E aqui, no caso, pessoas que já têm um mínimo de conhecimento, um mínimo mesmo, já conseguem ter vagas aí, por exemplo, PJ de 5 mil, enfim, tá nessa faixa, né, 5 mil reais ali mensais. Então, já é um bom salário inicial para quem está começando, mas claro, para quem tem esse conhecimento mínimo, por exemplo, dessa parte de ter a prática que eu comentei aqui com vocês. Então, só para vocês pegarem como média, né? Mas, dependendo da área, talvez vocês comecem ganhando um salário mais baixo, né? Então, isso acaba acontecendo para quem não tem experiência. E eu falo aqui para vocês que é válido, sim, vocês começarem ganhando talvez um pouco menos do que o esperado. Isso porque você ganha mais conhecimento e você ganha mais segurança daquela área. Mas se é uma área que você realmente quer atuar, que você viu, que você já teve mais segurança, que você teve conhecimento, se a empresa que você está não te valoriza, eu vou falar aqui
que você precisa dar um próximo passo, né? Então, claro que em primeiro momento é legal ali para vocês ganharem mais conhecimento, ganharem ali mais segurança, né? O importante é testar ali também se aquilo faz sentido para você, se é a tua área de fato. Mas a questão é, se você sabe que você gosta daquilo e que você gostaria de ser mais valorizado, talvez você tenha que dar ali um próximo passo, que seria te dar ali um prazo limite para você sair daquela situação. Porque se a empresa ela não está te valorizando a partir de um tempo, no caso, é perfil de empresas, enfim, se você não vê crescimento dentro dela naquele momento, às vezes a empresa também pode estar passando por uma situação mais crítica de não conseguir te dar uma oportunidade, tem outras empresas que podem oferecer uma oportunidade melhor. Então eu falo para vocês darem um prazo limite, né, para vocês ficarem naquela situação. Se vocês não alcançarem ganhos maiores, se você não está tendo aumento aí no seu faturamento dentro da empresa, a partir de um tempo, de um prazo limite aí que você deve estipular, eu falo para vocês procurarem outras oportunidades no mercado. Então, eu falo para vocês não ficarem estagnados. E vocês têm que, no caso, sair do comodismo para vocês ganharem bem, né? Então, isso que eu acabo falando aqui, por exemplo, da área, por exemplo, de engenharia civil de custos, para ter ganhos de 6 a 15 mil, você precisa sair ali do comodismo, você precisa se valorizar. Mas o primeiro passo aqui é você se encontrar, né? Mas eu deixo essa dica final aqui para vocês também já irem pensando sobre isso. Certo, pessoal? Então era isso que eu queria falar para vocês, o passo a passo para vocês se encontrarem. Coloquem isso em prática realmente, pesquisem essas áreas, esses cursos práticos que têm a ver com o que você gosta, né, com o que você também não gosta, para vocês serem mais assertivos e para vocês acelerarem o processo de vocês dentro da carreira de vocês. Que a partir do momento que vocês encontrarem a carreira ideal, que tem a ver com você, com a sua personalidade, aí é só sucesso, né? Aí é só sucesso porque quando você faz o que você gosta, o teu sucesso está diretamente ligado com isso. Então, fica aqui a dica para vocês. E vejo vocês no próximo vídeo e já deixa aí um like e não esqueça de se inscrever no YouTube, Instagram, Facebook, até para quem aqui quer conhecer um pouquinho mais a área de engenharia civil de custos, deixa aqui meu convite para estar me acompanhando. Certo, pessoal? Então é isso, um beijo e até a próxima!